A paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé. Reverência à palavra do Senhor que vai ser falada agora. Estenda sua mão direita, a mão que abençoa. Vamos abençoar essa ministra de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Pai, pela vida de Jacibele, que há tanto tempo tem cuidado, Senhor, dos nossos filhos ali no cultinho infantil, já cuidou no berçário, tem cuidado, Senhor, dos adolescentes, ó Pai, e tem formado, Senhor, também outras pessoas para poder estar ajudando ela, Pai. Eu sei que o Senhor já deu a palavra para a sua filha. Agora, Pai, que Teu Santo Espírito fale através dos lábios dela, Pai. Que não seja ela, Senhor, a pronunciar nenhuma palavra, mas que seja o Seu Espírito a falar através dos lábios dela. E que a palavra que sair dos seus lábios, da sua boca, não voltará vazia, ó Senhor, mas será designada para aquilo que o Senhor apraz. Usa a sua filha, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar por enquanto, igreja. A paz do Senhor. Feliz Dia das Mães para as mamães. Queridos, quando eu recebi esse privilégio de ser, convidada para ministrar na minha igreja, no domingo de manhã, diferente de tudo que já fiz até aqui, porque geralmente nós ministramos ou falamos quando a NASA Kids está fazendo algo, né? E hoje eu me senti assim muito honrada. Primeiro porque sou filha dessa igreja. Filha da honra. Amém. Sou filha dessa igreja. Essa semana, acho que foi na quarta-feira, colocaram lá no site da igreja, no Insta da igreja, e eu achei super legal, porque colocaram a minha trajetória, e eu falei, Senhor, que coisa linda, e eu já comecei a orar, e eu falava, Senhor, é para ministrar sobre o Dia das Mães, é para ministrar especificamente para as mães, e comecei a pedir ao Senhor que direcionasse o meu coração, e Deus falava, não é pregação específica para as mães. Então eu quero te dizer que essa palavra é para todos nós, inclusive para mim. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. É o primeiro texto que nós vamos usar. Êxodo. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13, nos versículos 20 a 22. Êxodo 13, versículos 20 a 22. Podemos, amados? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Pessoal do multimídia, se puder colocar, eu mandei para eles uma mensagem. Nós que trabalhamos com crianças e que damos aula, a gente sempre tem mania de ilustrar, né? E eu trouxe isso. Essa mensagem, eu trouxe essa ilustração. E eu quero te chamar a atenção que o versículo, que nós fizemos a leitura do versículo 20, diz que, após saírem do Egito, eles acamparam neste lugar em Etã. E eles estavam para entrar no deserto. E Deus começou a ministrar no meu coração, falando que muitas vezes, antes de nós passarmos para o deserto, ou passarmos pelo deserto, Deus, Ele nos dá sinais, Ele nos para, Ele nos dá dicas. Algo vai acontecer agora. E a primeira coisa que me chama a atenção ali é que Deus começou a manifestar a presença dele antes de entrar no deserto.
E às vezes nós entramos em algum deserto na nossa vida e a gente pensa assim, estou sozinho. Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Querido, eu estou aqui para te lembrar que tinha uma nuvem todos os dias e tinha uma coluna de fogo todas as noites. E eles não precisavam parar, a não ser que eles quisessem parar para descansar. Porque Deus providenciava meios para que mesmo no deserto, eles continuassem a caminhar. E Deus começou a ministrar no meu coração. E Deus começou a falar, Cibele, eu nunca te deixei parar. Você já passou por tantos desertos, você já passou por tantas situações, mas de dia tem nuvem, de noite tem coluna de fogo. Amado, isso não é para a minha vida, é para a nossa vida. É Deus falando comigo e com você hoje. Pode estar no deserto, mas eu estou em coluna de nuvem de dia e eu estou em coluna de fogo de noite, e você só vai parar quando eu quiser que você descanse. Deus começou a ministrar no meu coração e eu falando, Senhor, mas isso é mensagem para Dia das Mães. Papai, que é isso? E Deus só ia confirmando, e Deus só ia falando, Cibele, vai lá agora no Novo Testamento. Irmão, vai comigo lá no Novo Testamento. Abra a sua Bíblia agora, no livro de Marcos. Dá um pulo lá para o Novo Testamento, no livro de Marcos. Tem uma outra ilustração aí, pessoal do multimídia. Tem uma segunda imagem. Marcos 4:35. Marcos 4, versículo 35. Acharam? Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos os seguiam. Jesus não estava só no barquinho dele, tinha outros barcos os seguindo. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E quando Deus continuava ali, ministrando ao meu coração, e me levou a esse segundo texto, nesse segundo texto agora nós vemos Jesus. Jesus na terra fazendo milagres, Jesus pregando, Jesus fazendo sua obra. Mas em determinado momento, Jesus estava lá no barco fazendo o quê? O que ele estava fazendo? Dormindo. Tirando uma pestaninha. Estava cansado. Ele tinha pregado o dia inteiro. Tinha feito a obra o dia inteiro. E os discípulos, quando começaram a ver a tempestade surgindo, começaram a se apavorar. Eu acho que Jesus ainda estava sendo ninado, Pietra, pelas ondinhas. Estava dormindo. E a tempestade começou a aumentar. A tempestade começou a aumentar. A tempestade estava ali, a ponto da água, em outros textos falam que a ponto da água começar a encher o barco. E Jesus continuava dormindo. E às vezes na nossa vida a sensação que a gente tem é que o nosso barquinho está começando a ficar cheio de água.
E os problemas estão aumentando. E as dificuldades estão maiores. E assim como os discípulos, a gente para e pergunta: mas cadê Jesus? Cadê Jesus na minha vida? Por que isso está acontecendo? Aí você lembra lá do primeiro texto. Por que eu tenho que entrar num deserto? E eu quero dizer para vocês, não esqueça dessa imagem, mas eu quero te dizer para você sabe por que Deus permitiu que o povo entrasse no deserto? Se Deus já estava trazendo a graça de libertar o povo do Egito, por que era necessário passar pelo deserto? Vocês sabiam que tinha um caminho mais rápido para chegar onde eles tinham que chegar? Quem vem à escola dominical aqui, né? Quem participa de estudo bíblico, sabe? Existia um caminho fácil. Só que esse caminho fácil passava pela terra dos filisteus. E o primeiro motivo que parecia castigo era livramento. Porque o povo vinha de uma escravidão, de uma servidão. O povo não sabia lutar. Como é que eles iam passar direto pela terra dos filisteus se eles eram escravos a vida inteira, só sabiam carregar peso? Eles sabiam lutar? O povo que estava saindo do Egito sabia lutar? Não. Então o que parecia castigo, poxa, Deus deixou o povo passar pelo deserto. O que parecia castigo em primeiro lugar era livramento. Porque eles não sabiam se defender ainda. Então se eles passam direto pela terra mais fácil, eles iam dar de cara com quem? Com os filisteus. E os filisteus eram bons de briga. E aquele povo ainda não sabia guerrear. Então, o primeiro motivo. O segundo motivo é que Deus tinha algo a ensinar ao seu povo. Aquele povo que saiu do Egito era um povo que só conhecia Deus de ouvir os pais, os avós, os bisavós falar. Eles conheciam Deus de verdade? Não. E foi no deserto que Deus se apresentou para eles. E foi no deserto que esse povo começou a conhecer Deus. E foi no deserto que houve lá a parada de Moisés no Monte Horebe, no qual Deus deu para ele o quê? As leis. Então, querido, o que parecia castigo, o que parecia ruim aos nossos olhos, tinha um propósito de Deus. Forjar um povo, purificar um povo, chamar aquele povo de seu. E eu quero te dizer hoje que eu hoje entendo e peço perdão à minha igreja e ao meu pastor por tanto tempo que eu me recusava a aceitar o meu chamado. Tanto tempo que vocês algumas vezes falavam, pastor, e eu não sou pastor. E um dia minha pastora Anísia, com aquele jeitinho dela, me deu um puxãozinho de orelha. Não fale assim. E eu comecei a orar. E eu comecei a conversar com pessoas, procurar bons conselhos, porque na minha cabeça eu podia fazer a obra do Senhor perfeitamente como sempre fiz. Nunca deixei de fazer, não é, meu pastor? Nunca deixei de fazer. Se você me chamar para um evangelismo, eu vou. Se você me chamar para ir no alto do morro fazer uma visita, eu vou. Se você me chamar para ir numa célula, eu vou. Se você me chamar, eu tenho prazer de servir na casa do Senhor. Então, para mim, isso não fazia falta. Não tinha diferença. Mas quando eu entendi que eu estava negando a Deus o meu chamado, eu calei a minha boca. E eu peço perdão à minha igreja hoje, porque eu já pedi ao meu pastor. E a próxima turma que abrir no seminário, vocês vão me encontrar lá dentro. E eu quero dizer para vocês que quando eu entendi que os desertos que eu passei, e foram, só eu e meu marido e minha filha sabemos, foram muitos desertos, muitos.
a ponto de eu, algumas vezes, perguntar o que eu falei para vocês. Senhor, eu te amo, eu te sirvo. Por que isso? Porque eu tenho plena convicção de que nada me tirará da presença de Deus. Quero que vocês entendam que por todos os desertos que passei, todos, sejam eles na área da saúde, na área da finança, na área do meu casamento, todos os desertos que eu passei, eu nunca pensei em largar Jesus. Nunca. E eu comecei a pensar em tudo isso enquanto Deus me dava essa palavra. E o que eu quero falar para vocês hoje foi o que Deus ministrou para mim primeiro. Cibele, de dia tem coluna de nuvem, de noite tem coluna de fogo. Eu nunca te abandonei. O deserto estava difícil, mas eu estava lá dentro com você. O deserto estava estreito, mas eu estava lá dentro com você. E tinha nuvem que o Senhor levantava para me ajudar. E tinha coluna de fogo que o Senhor me dava para restaurar. E eu estou te dizendo hoje, irmão e irmã, se tem problema na sua casa, tinha na minha, tem na minha. Mas eu quero te dizer que o Deus que está comigo está contigo. Então se levanta e seja forte e seja corajoso. Porque Ele está conosco dentro do deserto. E amados, quando eu trouxe o segundo texto, Deus nos faz lembrar que Jesus estava ali, e a tempestade estava sacudindo o povo, e os discípulos começaram: Jesus, acorda aí, mestre, que nós vamos morrer. Jesus, tu não te importas que pereçamos, porque tipo assim, ele é poderoso, ele vai sobreviver, nós é que vamos levar pior, né? Não te importa. Jesus não para nem para responder o não te importa. Jesus levanta e ele fala para a tempestade, para o vento, para o mar. Ele dá ordens para que acalmasse, ele dá ordens para que parasse. E eu quero te dizer que pode estar tudo sacudindo na minha e na sua casa, mas quando Jesus levanta e ele fala: acalma-te, vai parar. Vai parar não é porque a gente merece, não, gente. Vai parar porque Ele é Deus. E Ele está dentro do nosso barco. Querido, tu só não pode estar no barco errado. Querido, você só não pode estar com a pessoa errada dormindo no teu barco. Porque se Jesus estiver dormindo no teu barco, Ele vai acordar na hora que tiver que acordar. E Ele vai falar para, e Ele vai falar calma. E haverá o que a palavra dele disse, que é grande bonança. E eu creio. Quando nós éramos pequenos e o privilégio de crescer na casa do Senhor, é isso, a gente vê muita coisa. E talvez o que eu vou cantar aqui, tem gente aí que lembra. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai a derrubar. Vocês lembram disso? Shalom lá de 1900 antigamente? Queridos, não vamos construir nossa casa no lugar errado. Não vamos construir nossa casa no lugar errado. A nossa casa tem que estar na rocha. E a rocha é Cristo. E se a gente usar a metáfora do mar, quem tem que estar no barco é Cristo. E se a gente estiver no deserto, é a presença de Deus. E o que eu estou querendo te dizer hoje é que com Cristo nós somos mais que vencedores. E quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei: Senhor, o que tu tens a ministrar num dia das mães com essa palavra? E Deus só falava assim para mim:
Você é mãe, você precisa dessa palavra. Você é mãe. Quantas vezes você pensava que não ia aguentar e eu te ajudava a aguentar? Você é mãe. Quantas vezes você viu sua filha doente e você precisava da intervenção divina? Você é mãe. Quantas vezes você teve que orar com seu esposo para que a multiplicação chegasse e as contas conseguissem fechar? Você é mãe. Você é mãe. E Deus começou a me lembrar. Querido, tem muita mãe que passa a mesma coisa que a Cibele passou. Mas tem muito pai que passa a mesma coisa que a Cibele está passando ou passou. Tem muito irmão e muita irmã, sabe por quê? Porque nós somos um povo. Aquele povo que foi preparado lá no deserto, que não pegou o caminho mais fácil, que pegou o caminho mais difícil, que foi preciso passar pelo deserto e que foi peneirado durante 40 anos para que realmente se tornasse o povo escolhido. Eu quero te dizer que eu e você somos esse povo escolhido. E como povo escolhido, temos que ter postura de povo escolhido. É povo que não duvida do seu Deus, é povo que crê no seu Deus, é povo que sabe que vai vir maná do céu, é povo que vai entender que o Senhor vai levantar no meio da tempestade. Meu amado e minha amada, Deus é Deus. Deus é Deus. E quando eu estava pensando tudo isso, o último texto que Deus me deu está em Deuteronômios. Vamos lá, amados. Vamos para Deuteronômios, vamos para o Velho Testamento de novo. Deuteronômios capítulo 6. Deuteronômios capítulo 6. Versículos 5, 6 e 7. Deuteronômios, capítulo 6, versículos 5 até o 7. Posso? Amém? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E eu quero dizer que eu encerro com esse texto porque Deus dá uma ordem a esse povo que passou pelo deserto. Deus dá a palavra para Moisés e Moisés registra. E uma das palavras registradas está aqui. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Amados e amadas, quantas vezes nós colocamos no lugar do nosso Deus coisas que não podem e não devem estar em primeiro lugar na nossa vida. Vamos colocar as coisas no lugar certo. Nós cantamos, né, louvores que falam para o Espírito Santo, vem, toma o teu lugar, mas tem que estar no lugar certo. Ele é prioridade, ele é a primeira coisa na nossa vida. E quando nós trocamos as prioridades, fica difícil. E eu quero te dizer que o primeiro lugar é dele, porque tudo é para ele e nós somos dele. Então vamos colocar as coisas no lugar hoje. Se tem algo no nosso coração, se tem algo no seu coração que está no lugar de Deus, que tem que ser o top, o primeiro da lista, aquele que está reinando, aquele que é o primeiro, está na hora de rever e trocar as coisas de lugar. Ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Não é só falar que ama. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe não é uma pessoa de muitas palavras melosas. Não é mesmo. Quem conhece minha mãe sabe que minha mãe é meio diferente. E a minha mãe me ensinava algo que eu falei muitas vezes para minha filha. Amor
não são palavras. Amor não se fala. Você sente que a pessoa te ama. Porque amor se demonstra. Jesus, ele não falou lá na cruz assim: ei, beijinho para vocês, tira foto. Foi isso que Jesus fez? Jesus não deu uma palavra. Ou melhor, teve, né? As 7 palavras da cruz. Mas eu digo assim, não teve: olha, povo, eu te amo, estou fazendo isso para que vocês saibam que é amor. Ele simplesmente, não foi, Josi? Ele demonstrou o amor. O plano era morrer na cruz. Então tá, não estou querendo não, Jesus. Ó, Senhor, se puder, aparta de mim esse cálice. Mas se não for, então tá bom, tem que passar. Então tá bom, vamos passar. É amor demonstrado. E às vezes a gente fala: eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Ah, mas se mexe com a minha rotina, já não estou mais amando. Já começa a reclamar. Se mexe com o horário do culto, já vou reclamar também. Se mexe com... Querido, quem ama demonstra que ama. E você demonstra ao seu Deus que o ama com as suas atitudes para com Ele e para com o teu próximo. Porque ama ao teu Deus e ao teu próximo. São os mandamentos. Vamos amar ao nosso Senhor de todo o nosso coração, porque Ele é a nossa prioridade. Vamos amá-lo com toda a nossa alma, porque não é só palavra, é sentimento, é atitude. E com toda a minha força, porque aquilo que eu posso fazer, eu vou lá fazer. E semana passada ou retrasada, teve um dia, na terça-feira, sempre a terça, que numa terça-feira, eu passei em 4 células. Eu cheguei em casa, eu parecia o bagaço da laranja, quando a gente acaba de chupar, assim, que vira ao contrário. Eu passei em 4 células. E eu cheguei em casa cansada, mas tinha uma sensação dentro de mim, de tanta alegria. Porque eu estava demonstrando para o meu Deus que eu o amo de verdade, e que eu amo. O que eu sei fazer? Jesus, o que eu sei fazer é isso, então vamos lá. Se o que eu sei fazer é dar aula, vamos lá dar aula. Se o que eu sei fazer é servir, vamos lá servir. Se eu soubesse cozinhar, eu ia lá cozinhar, mas não sei não, irmãos. É o arroz, feijão, estrogonofe, sai. O resto sai mais ou menos. E mesmo assim, ó, a gente mantém a forma. Entendeu? Cada um vai servir com aquilo que você é bom. E é por isso que Deus te deu dons, porque é com seu dom que você vai servi-lo. Tem gente que é bom de conversa. Chega numa fila do pão lá, está conversando, daqui a pouco está evangelizando. Oh, glória! Tem gente que é bom com atividades manuais. Quando você vai ver, a pessoa está lá fazendo algo, demonstrando carinho para quem precisa ser afagado. E recebe lá: olha, aquela irmãzinha da igreja trouxe isso aqui para mim. Se sente toda importante. E você consegue falar do amor de Deus. Cada um tem um dom. Mas quando você começa a amar com tudo que você tem, começa a acontecer a diferença. E eu quero falar para vocês que depois que a gente ama a Deus, presta atenção na ordem. Versículo 5, você ama ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Depois que você faz tudo isso, aí sim, você, pai, mãe, vovô, titia, depois de tudo isso, porque eu estou vivendo o amor, eu estou demonstrando o amor, aí depois de tudo isso eu consigo inculcar na cabeça do nosso filho, da nossa filha, a palavra do Senhor. Porque não vai ser só palavra. Nós não podemos ser daqueles que, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Se eu estou fazendo, meu filho está vendo o que eu estou fazendo. Se eu estou indo, se eu estou pregando, se eu estou falando, se eu estou querendo viver para Deus, minha filha está vendo o que eu estou fazendo. E aquilo que eu não posso tocar no coração dela, o Espírito Santo pode.
Porque às vezes, como mãe, a gente fala muito e acha que falar vai fazer o negócio funcionar, né? Não sei porquê. Toda mãe é assim, gente. A gente tem um negócio dentro da gente que a gente não consegue falar o negócio uma vez só. Parece que tem um replay dentro da gente. Que quando a gente começa, a gente... né? A gente fala umas 3 vezes isso para ser sucinta. Mas a gente fala 3 hoje, 3 amanhã, 3 depois da manhã. Não é? Mas uma coisa eu sei. Nós vamos conseguir inculcar. E algo que eu pensei que eu não fosse viver. Eu pensei que aos 50 anos, que é o que eu acabei de completar, o primeiro bebê dedicado na casa do Senhor, eu pensei que aos 50 anos eu estaria falando assim, agora, esperar minha aposentadoria sair, né? Gustavo, falta só 5 anos, né? Vou parar. E eu sinto Deus falando assim, vai lá estudar. Porque tem coisas que você não sabe que vai acontecer. Vai lá estar preparada. E depois de muito falar, não precisa. Eu estou dizendo, sim, Senhor. Usa-me. E eu quero te dizer que eu não sei qual é o seu problema do mar. Não sei se o seu mar está calmo, se ele está agitado. Eu não sei se o seu barquinho tem água ou se ele está seco. Eu não sei como está a sua vida, mas o que eu aprendi durante esses anos, que eu vivi, como eu falei para vocês no meu deserto, eu vi minha filha, aos 14 anos, receber um diagnóstico de perda de seio. E o Senhor não permitiu. Tenho visto, meu marido está desempregado há 3 anos. E na minha casa não faltar o pão. E muitas vezes a gente comer bem. Eu tenho visto os milagres do Senhor na minha vida. Eu tenho vivido. E tem um louvor que eu quero que você louve comigo, que você cante comigo, que seja a nossa oração nesse final de pregação. Já posso clamar. Você já pode clamar. Porque Jesus pergunta assim, onde está a sua fé? Ó homens de pequena fé. E eu comecei a orar, Senhor, multiplica a minha fé. Senhor, me dá mais fé. Senhor, traz a existência. Coloca aí para mim, pessoal do multimídia, o louvor, já posso clamar. E eu queria que você observasse essa letra, e que você que crê, que já tem essa fé, que você bradasse, que você hoje profetizasse sobre tua casa, Senhor, eu vou viver a bonança, Senhor, eu tenho proclamado isso para minha casa, eu não sei como, eu não sei de onde vai vir, mas eu sei que semana passada eu não tinha R$1 na carteira, e de repente uma irmã me abraça lá atrás, e fala que isso aqui é semente de amor, e me deu 70 conto, e eu não tinha gente, não é brincadeira não, eu não tinha R$1, eu não tinha R$1. E eu sei que Deus vai me dar a graça de eu depois poder semear na vida de alguém como ela semeou na minha. E eu tive um final de semana alegre, pude até lanchar naquele dia, porque eu tinha um dinheirinho. Queridos, eu já posso clamar, eu tenho fé. Eu quero que você tenha essa fé de crer que você vai ver. Não é ficar esperando ver para crer, não. Solta aí, por favor, amados. Estenda a tua mão, você que quer levantar esse clamor junto comigo. Não é a Cibele, não é o pastor Amadeu. É o grande Alfa, é o grande eu sou, é aquele que pode todas as coisas, aquele que é digno de ser entronizado nessa manhã na tua vida, aquele que era, que é e que um dia há de vir, aquele que eu nasci para glorificar, que você nasceu para glorificar, é a Ele que você vai clamar. Clama pela tua casa, clama pela tua família, clama pelo teu milagre, clama pela presença do Espírito Santo. Quando Ele foi embora, Ele disse: deixe-vos o Consolador. Não é para a gente viver sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é parte de nós.
Então clama comigo aí. Oh Deus, Tu és digno de toda honra. Essa é uma manhã diferente, Jesus. É dia das mães, mas é dia do Senhor entrar na nossa casa. É dia do Senhor entrar no nosso barco. É dia do Senhor, ó Pai, levantar e acalmar a nossa tempestade. É dia, Senhor, do Senhor fazer o que quiser, porque a nossa vida é Tua e nós estamos aqui hoje para clamar. Estamos clamando, Deus. Toma nossa casa nas Tuas mãos. Toma nossa família nas Tuas mãos. Toma, Senhor, aquela situação que só o Senhor pode entrar e fazer. Só o Senhor pode tomar nas mãos e resolver. Pai, nós colocamos no Teu altar hoje isso, Jesus. Nós colocamos, Senhor, a nossa família, a nossa casa, tudo que nós somos, tudo que nós temos diante de Ti. E Te pedimos, entra com o Teu milagre. Nos dá essa fé sobrenatural, de mesmo na tempestade, saber que o nosso Deus está conosco. Mesmo no deserto, saber que o grande Eu Sou está ali dentro conosco. Pai, nós vamos sair daqui nessa manhã hoje fortalecidos, porque o Senhor nos renova a fé, o Senhor nos renova o ânimo, e o Senhor diz que nós já podemos clamar, que o Senhor está ouvindo, e como diz no livro de Apocalipse, os Teus anjos passam e recolhem as nossas orações. Recebe, Senhor, recebe as nossas orações, recebe o nosso clamor, recebe, Senhor, recebe, Paizinho, porque estamos entregando nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos problemas, nossos anseios, estamos entregando diante de Ti. Aleluia.